já vamos à primeira entrevista de hoje, porque ela é bastante interessante e tende a evitar golpes, mas virtuais. Então vamos lá, a primeira participação ao vivo de hoje. Nova Manhã. Entrevista do dia. Como dissemos no começo do Nova Manhã, hoje é o Dia Internacional da Proteção de Dados. O assunto é muito atual e remete automaticamente à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. É sobre isso que nós vamos falar agora com o advogado Danilo Zaninello. O Danilo, na verdade, há poucos dias, ele esteve aqui, aliás, no final do ano passado, salvo engano, e nós tratamos com você, né, Danilo, sobre LGPD. E ao que me parece, pelo que nós conversamos, muita gente ainda não se dá conta da importância desta lei. Você tem muito contato com empresários. Eu gostaria de começar, então, perguntando, eles estão ao par da lei, sabem da importância dela, do que se trata? Bom, são dois pontos. Primeiro, muitos empresários ainda nem têm conhecimento da lei. É bastante comum, eventualmente, você se deparar com uma loja que pede, na hora do cadastro, alguns dados que não são necessários para aquele tipo de estabelecimento e, obviamente, na ocasião, acaba abordando, questionando sobre a legislação e a maioria deles desconhecem da lei. Uma outra situação que gera bastante confusão também é justamente a ideia de que a LGPD é voltado para empresas de web. E isso não é verdade. A LGPD ela é aplicável a todas as empresas, independente de tamanho. Então, um comércio, por exemplo, se eu tenho o que acontece normalmente, eu vou fazer uma compra e aí pedem para eu fazer o cadastro. Muitas vezes os dados solicitados não são pertinentes. O usuário, o consumidor, ele tem a opção de não fazer o cadastro se não quiser. A empresa ela não precisa, então, informar-se melhor sobre o que pode e o que não pode pedir de dado cadastral ao cliente. Bem, vamos lá. A LGPD ela visa justamente trazer ali a proteção ao cliente para que ele não seja importunado de forma que não seja da vontade dele. Então, eventualmente, nós acabamos, em alguma oportunidade, comprando em alguma loja que não vamos ter uma recorrência de compra, de repente por um presente, ou enfim, acabamos fazendo o cadastro e muitas das vezes essa loja usa esse cadastro para fazer publicidade posterior, ou para falar sobre promoções, ou para falar sobre algumas oportunidades da loja, e essa legislação ela visa justamente trazer ao consumidor justamente essa questão dessa blindagem para que ele não seja importunado. A partir desse ponto, nós temos uma segunda situação, porque os dados têm algumas classificações, né? Obviamente, se a empresa for emitir, por exemplo, a nota fiscal paulista, é indispensável que tenha ali pelo menos o CPF do comprador. Então, nós temos os dados necessários para determinada operação e alguns dados que são chamados dados sensíveis. Esse aí entra na questão de opinião política, opção sexual, cor, questão religiosa, que são dados que muitas vezes não são necessários para aquele cadastro, mas ainda assim são requisitados. E se uma pessoa se sentir invadida, ou foi usado algum dado, tem punição? A quem ela pode recorrer? Bom, dentro da LGPD, nós temos 4 questões que são preponderantes. Primeiro, os dados, né, que é correspondente ao cliente, ao consumidor. O dono dos dados, que é efetivamente o cliente. Aí nós temos depois o operador e o controlador desses dados. O operador e controlador não necessariamente são de dentro da empresa, pode ser até, de repente, terceiros ou até empresas terceiras. O operador é aquela pessoa que coleta os dados. No caso de web, a gente tem os chamados funis de vendas, né, que são aquelas landing pages, que é para buscar os dados. E o operador, o controlador é a pessoa que depois vai utilizar esses dados. E aí muitos lojistas falam, bom, mas eu não tenho landing page, eu não tenho operador, não tenho controlador, por que eu preciso me adequar? A grande questão é que, independente do tamanho da empresa, ela pega dados, né? Então ela pega nome, pega telefone, e a LGPD ela prevê não só a questão da importunação, mas sim como você vai tratar esses dados. Então, em eventual fiscalização, inclusive, segundo a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, esse mês de janeiro começam as fiscalizações,
do segmento. Quando você é abordado por uma autoridade, você tem que demonstrar de que forma você está tratando os dados. E aí, nesse momento, você tem que mostrar os pontos de fragilidade e de que forma você está fazendo para sanar essas fragilidades. Eu ia perguntar exatamente isso. A lei está em vigor. E, sendo assim, quais são as punições previstas para quem não a cumprir? Bom, no Brasil nós temos um mau hábito que é vamos ver se a lei vai pegar, né? E muitas vezes a lei pega justamente nesse momento de fiscalização. E as punições não são muito baratas. Elas podem ir desde uma notificação ou um prazo para regularização da situação e pode chegar a 2% do faturamento anual ou 50 milhões de reais. Oi? Exatamente, pode chegar a 50 milhões de reais. Mas o que justificaria 50 milhões? Eu estou imaginando que é proporcional ao faturamento. Eu tenho uma loja pequenininha, vamos lá. Eu não vou tomar uma multa dessa. O limite de 2% ou 50 milhões de reais é aplicado o que for menor. Ah, entendi. Tá? Aí é 2% do faturamento anual. 50 milhões de reais seria, num caso clássico de previdência social, liberando os dados dos aposentados para a escritório de advocacia. Desculpa, sinceramente eu não estou lembrado que isso você falou, mas quem é que fiscaliza? E eu posso denunciar, como a Lília, eu, o Jonathan, qualquer um. Eu senti que meus dados foram expostos. Onde eu denuncio? Bom, existe a Autoridade Nacional da Proteção de Dados, é uma agência nacional, ela tem um site próprio e através do site é possível fazer a denúncia. Certo. Também, segundo a própria autoridade, haverá a fiscalização de ofício, provavelmente inicialmente será para empresas maiores. A lei também permite que essa autoridade crie algumas regulamentações, algumas diferenciações para algumas categorias de empresa. Por exemplo, hoje toda empresa é obrigada a ter uma figura chamada DPO, que é a pessoa responsável por responder essas questões de dados, é a pessoa que vai se comunicar com a autoridade da proteção de dados, ou quando um consumidor requerer qualquer esclarecimento ou exclusão, também essa pessoa é responsável. E muitas das vezes a empresa não tem capacidade financeira mesmo de contratar uma pessoa especializada, tampouco capacidade técnica para ser essa figura. Por hora, a legislação obriga que todas as empresas tenham essa figura, mas há uma expectativa de que a autoridade crie alguma regulamentação para pelo menos segregar ali os portes de empresas para ficar isentas dessa obrigatoriedade. De forma prática, então, o empresário hoje, ele deve, diria até precisa, ao menos ter a consultoria de um advogado que entenda de LGPD para não incorrer, não cometer uma ilegalidade e aí tomar esse prejuízo que não é pequeno. Perfeitamente. E às vezes o empresário que fala, não, mas eu não pego dados de cliente, eu sou só um restaurante, de repente nenhum cliente meu pede nota paulista, ainda assim ele tem funcionários. E quando você registra um funcionário, você tem os dados do funcionário. Então isso também influencia até na ficha de cadastro, se você pede autorização ou não. Hoje em dia é bastante comum em sites, quando você acessar, ter aquele informação de que estão coletando seus cookies, né? São algumas informações de web. Outros sites ainda não têm, ou porque não se adequaram, ou porque não coletam cookies. É o caso do meu escritório. Nós optamos por não coletar, então nós não temos a informação no site do escritório. Quando é uma empresa física, uma loja, é interessante que na coleta desses dados pegue uma assinatura de ciência de que esses dados serão tratados, para que serão usados, para evitar problemas futuros com a autoridade da proteção de dados. Eu me lembrei de uma situação aqui que eu acredite que se enquadre como um exemplo prático. Vamos lá. Todo mundo hoje que toma alguma dose da vacina pega a carteirinha de vacinação e mostra assim, né? Tomei e tal. E eu me lembro que houve uma situação no ano passado em que a pessoa pegou a carteirinha e estava, salvo engano, eu não lembro se o número do SUS ou o número do CPF dela. E aí a prefeitura da cidade na qual ela tomou a vacina divulgou a imagem e estava o número da pessoa. E aí deu algum bochicho. E a prefeitura, salvo engano, corria o risco, como eu imagino que possa, ser acionada em função disso. Então, não só empresas, mas entidades de forma geral podem ser acionadas. Perfeitamente. Um dos grandes motivadores pela aplicação da lei,
obviamente é uma tendência mundial. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio baseada na legislação europeia, é uma tendência mundial, mas o principal influenciador nessa aplicação da lei no Brasil foi justamente a previdência privada. É bastante comum, quem tem aposentados próximos sabe que é recorrente a ligação de empresas para oferecer crédito consignado, para oferecer condições imperdíveis para você que se aposentou. Muito Então, sim, no caso, a prefeitura estaria correndo o risco de eventualmente ser autuada. Danilo, muito obrigado pelas informações. Eu tenho a mais absoluta certeza que daqui uns dias nós vamos te chamar de novo, porque LGPD, com o perdão do termo que eu vou utilizar, mas é um assunto cabeludo e muito importante, e tem gente que vai ser multada por absoluto desconhecimento sequer que a lei existe. E eu gostaria de dizer uma frase que meus amigos advogados, e aqui em Araçatuba tem muito, eles sempre me dizem: ao cidadão não é dado o direito de desconhecer a lei. Perfeito. Então é isso. Muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Eu agradeço, bom dia. Bom dia.